Meus amados, está chegando até você mais uma audição de sua reflexão diária. O texto bíblico para hoje está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. Assim está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Meus queridos, nós temos a Bíblia como nosso livro-texto, temos a Bíblia como o nosso manual de regra de fé e prática. Então nós precisamos de atentar para os princípios estabelecidos na palavra de Deus. O texto aqui, lido nesse momento, ele está nos dizendo que nós não devemos nos inquietar por coisa alguma. Estamos vivendo um período no nosso país em que dizem que existe uma pandemia, e isto tem causado espanto, tem causado medo, tem enclausurado muitas pessoas. Nós, como crentes, servos do Senhor, precisamos de estar atento aos princípios estabelecidos na Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia aqui está nos dizendo para não nos inquietarmos com coisa alguma, com as coisas que nós escutamos e até mesmo com algumas coisas que os nossos olhos veem. Nós sabemos que alguns veículos de comunicação, eles estão mais preocupados em desinformar do que propriamente informar. E nós precisamos de ter cuidado com as coisas que nós estamos ouvindo e aquilo que estão nos mostrando. Às vezes não é a realidade, às vezes não há naquela informação a essência da verdade. Estão nos levando a crer em mentira. E nós precisamos cuidar da nossa fé, precisamos ter cuidado para que as coisas não venham minar a nossa confiança em Deus. A Bíblia diz para não nos aquietarmos por coisa nenhuma, por nenhuma informação, por nada que nós vemos. É preciso termos cuidado com a nossa fé. Alimentemos a nossa fé com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia nos afirma que Deus cuida daqueles que confiam nele. Então, vamos ficar com a palavra de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos de também entender é que nós precisamos de ter muito cuidado com a nossa mente, com as coisas que nos levam a pensar, não é? Com as coisas que nos levam a ficar impressionados, não é? O maligno usa isso para nos causar pânico e terror. Então, vamos confiar em Deus e não vamos aceitar qualquer pensamento, não. Nós vamos pensar nas coisas de cima, vamos pensar na fidelidade de Deus, vamos pensar que Deus pode resolver tudo. Amém? Então, meus queridos irmãos, amados ouvintes, é importante que nós usemos os recursos que estão disponíveis a nós. A oração, vamos orar mais um pouco, vamos ocupar um pouco de tempo em clamarmos a Deus, porque os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem a sua mão encolhida para não poder salvar. Deus pode tirar qualquer um de situação de aperto quando essa pessoa confia em Deus, quando essa pessoa busca a face do Senhor. Então, através da oração, nós podemos agradecer a Deus, porque enquanto nós agradecemos, nós estamos confessando, nós estamos afirmando a fidelidade, o cuidado, o amor e o zelo de Deus para conosco. A Bíblia diz para que nós lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele, o Senhor Deus, tem cuidado de nós. A Bíblia nos afirma a respeito do seguinte: se um filho pede ao pai um peixe, o pai vai dar uma pedra? É claro que não. Então, Deus é este Pai que nós podemos chegar a Ele, pedir, nós podemos chegar para Ele e falar dos nossos anseios, falar das nossas dúvidas, das nossas dores, mas é preciso que nós abramos o nosso coração para o nosso Deus. Não vamos ficar aí apreensivos com o que vai acontecer. A Bíblia está nos afirmando: não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, você apresente a Deus, apresente a sua oração, fale dos seus temores, fale de suas dúvidas. Deus vai te esclarecer e vai te ajudar. Fiquemos com o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor, e andemos sem temor. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.